Nosso tema de hoje é uma reflexão que, quando eu estava pensando, ao preparar o estudo, ela cai muito bem, principalmente para os dias de hoje, para os momentos que a gente está enfrentando. É uma passagem do Evangelho, capítulo 5, que chama Bem-aventurados os aflitos. Não sei se vocês conhecem. É um capítulo que comporta muitos itens, e muitos itens que têm muito a ver com os nossos dias, com as coisas que a gente enfrenta, as dificuldades. Aí eu fui recorrer ao dicionário, Do que se trata ser bem-aventurado? O dicionário diz que bem-aventurado é aquele que é muito feliz. Bem-aventurança significa felicidade eterna. Então, muito feliz, bem-aventurado, feliz eternamente, mas nós somos. Nós nos sentimos assim? Nós percebemos que as coisas ocorrem assim? Ainda não, Ainda tem uma curiosidade, como que cabe na mesma frase, bem-aventurados os aflitos? É curioso, É no mínimo intrigante. Como que pode haver uma bem-aventurança dentro da aflição? Mas como está no Evangelho, a gente sabe que o Espiritismo ele se trata de uma ciência, filosofia e religião, são as três coisas. E ele vem trazendo a mensagem dos espíritos. Não foi nada que saiu da cabeça de um homem encarnado. Não são ideias de Kardec. Ele até faz comentários breves. Se vocês repararem no Evangelho e no Livro dos Espíritos, existem as notas de Kardec, mas está dizendo lá, nota de Kardec. As explicações e as mensagens são dos espíritos. Então, o dicionário nos diz que aflito é ansioso, angustiado, agoniado, atormentado, preocupado, inquieto e profundamente triste. Alguém já se sentiu assim? Eu penso que quase todo mundo, Gilson? Aí volta a pergunta, como que a gente pode se sentir plenamente feliz, feliz eternamente com aflição? Vamos ver. Em Mateus, tem um trecho que diz assim: bem-aventurados os que choram, pois que serão consolados. Bem-aventurados os famintos e sequiosos de justiça, pois que serão saciados. Bem-aventurados os que sofrem perseguição pela justiça, pois que é deles o reino dos céus. Ainda está intrigante, ainda não dá para entender, Então vamos aprofundar. Aí eu pergunto o seguinte, onde é que se encontra a justiça nas aflições? Como é que a gente começa a esclarecer isso, Sabemos que o Senhor é justo e bom em todos os seus caminhos e fiel em todas as suas obras. Isso está no Salmo 145. Então, antes do Evangelho segundo o Espiritismo, isso está na Bíblia, isso é o Salmo bíblico, já existe esse trecho que diz que o Senhor é justo e fiel em todas as suas obras. Não está dizendo assim, às vezes ele vai ser justo e às vezes não. Ele vai ser justo com ela, mas com a Janete não. Não está escrito isso. Também em Mateus diz assim, bem-aventurados os que choram, pois serão consolados. Os que sofrem perseguição pela justiça, porque deles é o reino dos céus. Onde será esse tal de reino dos céus? Vocês se perguntam? A gente fala muito aqui, O reino dos céus, a felicidade não é deste mundo. Onde será que fica isso, Qual que é o caminho? Mas Jesus disse que Ele é o caminho e que Ele é o exemplo, que nós devemos segui-lo. Que exemplo é esse que Jesus nos deixou, que a gente deve seguir?
Voltando mais para nós, o que é isso que causa as aflições? De onde partem as aflições? Ministro Clarencio, no livro Entre a Terra e o Céu, ele nos lembra que nós somos herdeiros de nós mesmos. A gente escuta muito isso aqui nas palestras, né? Nós somos herdeiros de nós mesmos. Mas o que é ser herdeiro de si mesmo? Como é que alguém pode ser herdeiro de si? O que a gente deixa para nós mesmos? Nós causamos os nossos próprios infortúnios. Então, não sei quantas pessoas aqui, quando adentraram essa casa pela primeira vez, ou foram procurar uma casa espírita, ou qualquer templo, quem não estava sentindo um pouquinho que fosse de dor e precisando de acolhimento? É assim que a gente costuma chegar, né? Não é do tipo, eu vou ali, vou escutar uma palestrinha. Não. A gente chega dilacerado por dentro, né? Com algum problema, alguma questão. Mas a gente tem a tendência a pensar que as questões são causadas por algo que vem de fora, pelo outro, por alguma situação. Só que a origem dos nossos sofrimentos, das nossas aflições, ela parte de nós mesmos, tá? Isso ajuda a esclarecer, somos herdeiros de nós mesmos, ou seja, estamos sofrendo as consequências daquilo que a gente pode até não lembrar, mas daquilo que nós próprios causamos. Está começando a explicar, né? Nós perdemos dias e desperdiçamos horas de vida enquanto encarnados. O que faz a gente perder dias e horas de vida enquanto encarnados? Principalmente hoje em dia. Com pensamentos que não são produtivos, mexendo aonde? No celular, né? Quem é que não mexe no celular? Fica de bobeira assim. Quando olha, outro dia escutei de uma pessoa, comecei a mexer no Pinterest. Quando eu fui ver, já tinha... A pessoa está até aí, não vou dizer quem é não. Quando eu fui ver, já tinha 3 horas que eu estava olhando o Pinterest, porque ele não acaba nunca, né? Você vai subindo, vai subindo. Então, a gente não tem noção de quanto tempo produtivo de vida a gente perde. E eles também falam que todo efeito tem uma causa, tá? Isso é um axioma, uma verdade indiscutível. Mas, Gabriela, não existe verdade indiscutível, dogma no espiritismo, porque axioma é a mesma coisa que dogma. A gente não escuta sempre? No espiritismo não existe dogma. Existem as verdades indiscutíveis, só que tem uma diferença. Os espíritos nos esclarecem. Não é uma coisa simplesmente imposta, pronto, acabou. Tem que aceitar e não tem explicação. Então, aqui a gente está vendo o exemplo, né, de que isso é verdade. E esse é o consolo, já que o espiritismo não foi propagado, não foi nomeado como o consolador que viria depois de Jesus. Então está aqui, esse consolo são as explicações. E por que existem as diferenças? Né? A gente está no planeta Terra, se a gente olhar para o lado, tem uma casa melhor do que a outra, mais bonita que a outra, os salários das pessoas são diferentes, os corpos são diferentes, alguns funcionam plenamente bem, outros não. Só que as aflições, elas podem ter origem na vida atual ou nas vidas pregressas, supondo que aqui todo mundo entenda e acredite que nós vivemos antes e viveremos depois. Então, partindo desse princípio, que é o princípio do Espiritismo, nós não devemos imputar, nós não devemos atribuir causalidade para as nossas dificuldades apenas nas vidas anteriores. Se eu brigar com você, Nilson, hoje você vai ficar chateado comigo. Você pode até não querer mais falar comigo. Então, isso foi uma confusão que eu arrumei aqui, encarnada. Né? Se, enfim, a gente se comete um excesso de
de comida, de bebida, durante muito tempo, que expõe o nosso organismo a esse excesso e causa algum tipo de falha em algum órgão, é uma causa atual. Então, esses são exemplos das causas atuais, alguns exemplos, né, do que a gente pode fazer hoje. Então, a gente pode se complicar ainda mais? Pode. Sempre pode ficar pior. Ou não. Se eu tenho hoje alguma dificuldade em algum órgão, meu corpo não funciona bem, existe um motivo para isso. Mas eu posso, mesmo com aquela condição, estabelecer um modo de vida que me permita não piorar aquela situação e até mesmo melhorar nos casos que ainda é possível, por exemplo, diabetes. Muitas pessoas hoje em dia são diabéticas, né? Ou a congênita, tipo 1, ou tipo 2, que é adquirido. A pessoa pode viver muito bem sendo diabético? Pode. Vai ter que ter uma disciplina ímpar. Mas ela pode viver bem. E aproveitar essa disciplina que a doença exige para poder viver melhor do que viveria se não fosse diabético. Já pensaram nisso? Então, o limite, ele pode ser, quase sempre é, uma oportunidade de melhora, de mudança, de hábitos, pensamentos, comportamentos. Ao invés da pessoa pensar assim, nossa, por que eu? Logo comigo. Poder olhar de outra forma, eu sei que é muito difícil isso que eu estou falando, tá? Quando é com a gente, quando a gente está vivendo na carne, porque carne dói. A alma dói e a carne também dói. Então, no dia a dia, que é difícil, né? Continuando desse exemplo do diabético, ele quer comer um doce. Quem não gosta de doce? São pouquíssimas pessoas que não gostam de doce, porque ele dá uma sensação de recompensa, de prazer. Ele age no sistema límbico. Então, a gente tem aquela sensação momentânea, né, daquele açúcar circulando no corpo, só que passa muito rápido. Então, é um prazer que a gente não deve dar, lógico, ninguém está proibido de comer um doce, nem mesmo o diabético. Mas se a gente souber fazer, se a gente souber fazer as escolhas e dividir o nosso tempo, a nossa orientação de vida, a gente pode viver muito melhor. Agora, exemplos de causas anteriores, né? Vamos supor. O que a gente pode ter feito antes dessa vida atual aqui, nas condições que a gente está? Os espíritos dizem assim no Evangelho: que fizeram essas almas que acabam de sair das mãos do Criador para que vivessem tão pouco, né? Ele está falando aqui de almas que, os natimortos, ou espíritos que desencarnam ainda crianças. Por que será que isso acontece? Também fala de pessoas cruéis, né, perversas. Quem foi duro, desumano, ele pode vir a ser tratado com desumanidade depois. A gente tem exemplos disso na história da humanidade, né? Escravidão, nazismo, as próprias guerras, situações em que impuseram humilhação para algumas pessoas. Então, esses que humilharam, eles podem voltar em situações humilhantes. Isso é um exemplo de situação proveniente de causas anteriores. E eles ainda lembram que ninguém vai passar impune. Não adianta a gente achar que está escondidinho, porque é aquela máxima, Deus está vendo. Então ninguém passa impune. A lei é a mesma para todos. E nós estamos na Terra. A gente escuta também muito, né? A Terra é um planeta de quê? Provas, expiações. O que é isso? As expiações, elas estão relacionadas a uma causa direta, como isso que eu acabei de falar. Você fez assim, você vai sofrer essa consequência no mesmo peso. Então, você vai expiar. Você vai sofrer, esse é um termo muito usado no Evangelho, tá? Você vai sofrer pelo mesmo mal que você causou. Isso é um exemplo claro de justiça divina. Mas os espíritos falam
que as expiações, elas servem como uma purificação para o nosso espírito. É uma forma de expurgo. Elas são um remédio que limpa as chagas e cura o doente. Por quê? Nós somos doentes ainda. Nós somos doentes não só do corpo, não. Nós somos doentes da alma, o que é mais grave. E as provas? As provas, elas são situações ou impostas, né, pelas instâncias superiores, porque Deus está lá em cima no topo. Como numa empresa, tem o presidente, o CEO, Deus está lá em cima. E tem quem trabalha para Ele. Então existe uma hierarquia. Dentro da economia divina, do planejamento divino, existe uma estratégia. Existe uma razão muito bem pensada por uma inteligência muito maior do que a nossa, para que as coisas aconteçam exatamente da mesma maneira e que ninguém passe impune. Então, as expiações, elas são, ao mesmo tempo, relacionadas ao passado, como castigo, e provas em relação ao futuro. Então, as expiações são as duas coisas. Elas servem como expiação e prova. Em relação aos espíritos mais endurecidos, os cruéis, aqueles que cometem atrocidades, crimes hediondos, elas são impostas. Você fez isso, então você vai ter que passar por esse tipo de situação. Esse espírito, ele não pode escolher. Não é dado esse direito a ele. Agora, os penitentes, quem são os espíritos penitentes? Nós que estamos aqui somos penitentes? A gente tem algum nível de consciência do mal que a gente causa e está tentando melhorar? Porque está escrito, né, que o verdadeiro espírito, ele é o quê? Aquele que se esforça para vencer as más inclinações. A gente sente que está se esforçando, então nós somos considerados penitentes. Desejosos de reparar esse mal. Então, supõe-se que nós, sempre cada caso é um caso, mas supõe-se que nós, ao desencarnar, ia chegar o momento do planejamento reencarnatório, a gente possa participar desse planejamento. Escolher as provas, escolher as expiações. Imagino que seja num tipo de reunião, né? A gente se reúne para definir essa estratégia da nova encarnação. Agora, um espírito, ele pode ser mais elevado do que nós, está num outro patamar, e ele pode escolher passar por uma outra prova. Mas por quê? Por que um espírito mais elevado desejaria passar por uma experiência dessa? Para que ele ainda possa ter condições de se elevar cada vez mais. Eu acho que um grande benefício, uma grande prova do amor de Deus por nós é o esquecimento do passado. A gente torna a encarnar, mas não se lembra que matou, que roubou, que estuprou, que cometeu atitudes horríveis. Imagina se eu retorno aqui e me lembro que o seu Ari, ele me torturou. Como que eu ia conseguir conviver com o seu Ari? Sabendo que hoje, nessa condição, nós estamos aqui, estamos enquanto trabalhadores da casa de Pedro Inaí, mas o tempo inteiro eu sabendo que ele me torturou em outra vida. Eu ia conseguir? Eu acho que não. Por outro lado, eu iria conseguir sabendo que eu fiz algum mal para ele em outra vida, eu ia conseguir estar com ele, eu ia estar com a consciência tranquila? Provavelmente não. Então, o esquecimento do passado, ele é um grande benefício que nós temos, tá? Como se nós estivéssemos começando do zero. Não estamos.
A gente está partindo dali, daquela encarnação em diante, só que sem lembrar do que fizemos antes. Isso diminui angústia, remorso, não favorece a incitação de mais ódio, né? Porque sabendo que está convivendo com alguém com quem a gente tem um passado não muito bom, esse ódio poderia aumentar. Então é como se estivesse zerando para começar de novo. Nós hoje não somos muito diferentes do que fomos na outra vida, não. Então a gente não precisa passar por nenhum processo de retorno, como é que fala? De regressão de memória. É só olhar no espelho, no fundo da alma e ver, bom, se eu sou assim hoje, minha vida pregressa não foi muito diferente disso, não. Quando nós retornamos à pátria espiritual, nós recuperamos, se não toda, boa parte dessas lembranças. E essa ampliação de consciência que a gente tem quando não está mais nesse corpo de carne, ela nos facilita a reflexão, o entendimento, a compreensão, esse planejamento reencarnatório, né, que vai vir, o próximo. Só que nós ainda precisamos retornar à carne para ter essas experiências que a gente tem aqui mesmo. Jesus fala da resignação, né? Aceitar sem ficar brigando com Deus, com a gente próprio, né? Aceitar não é se conformar. A gente fala muito de resignação aqui. Não é ficar sentado no sofá esperando a vida passar, vendo televisão. Não é isso, tá? A gente tem sempre que fazer algo em prol da melhora. Sempre. O universo, ele exige de nós ação o tempo inteiro. Ele está em movimento o tempo inteiro, tá? A gente fala de universo porque nós estamos aqui na Terra, mas tem humanidade em outros planetas. E existem outros planetas que a gente nem sabe que outro tipo de raças existem. Então nós estamos aqui, nesse momento, passando por isso. E precisamos agir. Até porque a inércia é da ordem da doença da alma. Lembra os espíritos, bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Aqui o consolo que nós estamos recebendo. Estamos compreendendo, através da mensagem dos espíritos, os motivos pelos quais estamos vivendo o que vivemos hoje. O homem pode suavizar ou aumentar o amargor das suas provas, conforme o modo que encara a vida terrena. Então dá para amenizar? Dá. Existem os atenuantes. A gente não faz só o mal, né? Algum bem a gente há que fazer, de alguma forma. Então existe o outro lado só, não somos uma coisa só. Nós temos faces, nós temos vários lados. A gente tem ainda o mal em nós, mas existe a centelha do bem também. Então, as nossas provas podem ser amenizadas por boas ações, atitudes diferentes. São consideradas vicissitudes da encarnação, né? O que são vicissitudes? São as coisas que acontecem no decorrer da vida. As injustiças. Por que um tem mais do que eu? Por que eu nasci nessa família e não naquela? Então, são consideradas por nós injustiças. A gente se coloca muito no papel de vítima, né? Tadinho de mim. Eu passo por isso, meu irmão está lá, no bem bom, andando de lancha. As mortes prematuras também são. As situações de pobreza. A imperfeição no corpo. As doenças. Agora, em época de pandemia, né? Por que uns pegaram Covid e outros não? Por que uns passaram por ela, entre aspas, bem, e outros não? Outros desencarnaram? Era uma pessoa tão boa, desencarnou por quê? A gente não se pergunta? A gente se pergunta porque somos humanos, ainda bem que a gente se pergunta isso. Mas, em contrapartida, existe uma razão de ser,
Existe um histórico daquele espírito para ele ter desencarnado de Covid em 2021 e 2020. Assim como as desgraças, as catástrofes, a fome, o frio. Em países que tem terremoto, aqui no Brasil não tem porquê. Agora, uma coisa muito importante que acontece dentro de nós, que a gente não aceita, a gente briga com a lei o tempo inteiro. A gente tenta burlar, contornar, nós não lidamos bem com isso. Senão não estaríamos aqui, estaríamos o quê? No mundo de regeneração, que é... Na sequência, né, a gente quer ir para lá, né? Quem não quer ir para lá? A Terra está se transformando para se tornar uma. Então, seria, entre aspas, nossa próxima fase. Se a gente cumprir o que tem que ser cumprido. Então, nós, por não aceitarmos a realidade que nos é imposta, nós criamos fugas da realidade. Fugas mentais. Né? A depressão, que é considerada... uma palavra forte aqui que eu vou dizer, mas que não foi eu que inventei não, tá? Que ela é considerada covardia moral. Já enxergaram a depressão como covardia moral alguma vez? Por quê? A gente olha para o deprimido como aquele, coitado, está doente. Mas o que aquele espírito fez dentro dele para chegar àquela condição de deprimido? Alguma coisa aconteceu. Ele abriu mão da energia vital. Ele abriu mão daquilo que Deus ofereceu. Ele se colocou de lado. Só que é como se tivesse vivo e morto ao mesmo tempo. Porque abriu mão da vida e não está morto. Por isso que o corpo, ele vai sofrendo as impressões disso. Aí a depressão, ela se torna química. As substâncias no cérebro, elas começam a faltar. O corpo fica diferente, né? Já viram a expressão de uma pessoa deprimida? É como se estivesse murchando. Então não existe, nós não somos vítimas da depressão, gente. A gente tem que sair daqui sabendo disso. Nós causamos, porque é uma doença da alma, ela é causada por nós. E a loucura? A loucura é o estado máximo de rompimento com a realidade. A depressão também é, né? Porque você não quer ver, não quer saber, vai, né, murchando, vai perdendo o contato com as coisas da vida, o elão, o desejo, ficando num estado de inércia. Nós não fomos criados para ficar na inércia. Por quê? Como falei anteriormente, o universo ele requer que nós estejamos o tempo inteiro em movimento. E o suicídio, que é o quê? A máxima do desespero, fim da linha de um encarnado. O suicídio, vocês imaginam que estado de alma que ela não deve estar. Fora que, junto ao adoecimento psíquico desse espírito, existe a influência dos espíritos desencarnados que não querem o bem da pessoa, que são conhecidos como obsessores. Então é tudo junto. A loucura, a obsessão, a depressão, elas caminham juntas. Porque elas abrem espaço para uma conexão mental doentia. Aí nós temos que cuidar do corpo e da alma. A depressão, né, ela causa o desânimo, a perda do sentido das coisas. A gente tem visto muito ultimamente, ela tem crescido demais. É a doença que mais cresce, mais mata, nessa época da humanidade que nós estamos vivendo. Na época que Kardec participou, fez a codificação da doutrina, ainda não era assim. Mas a mensagem ainda é muito atual, porque os espíritos já estavam falando disso. Manuel Filomeno de Miranda fala da loucura, né, que é muito tênue a fronteira entre a sanidade e a loucura. É como se a gente fizesse todos os dias um esforço imenso para não enlouquecer, né, para não
sair totalmente da realidade. Aí a gente cria estratégias para viver. O filósofo alemão Kierkegaard, ele fala que o louco é aquele que perdeu tudo menos a razão. Como assim? Não perdeu a razão e enlouqueceu? Ele não perdeu a razão de ter enlouquecido, porque existe um motivo para aquilo. O suicídio, né, que é uma coisa que acontece imediatamente após o suicídio. Que a pessoa pensa que vai resolver todos os problemas. Na maioria dos casos é isso que são os relatos, né? Vou acabar logo com isso, vou resolver esse problema, vai acabar a minha existência. Mas para dizer isso, quase sempre são pessoas que não acreditam em vidas futuras. Mas espíritas cometem suicídio? Sim, porque é um ato de extremo desespero. Só que quando se chega na parte espiritual, tendo encerrado, dado cabo da própria vida, existe uma grande decepção, porque o problema não foi resolvido. Ao contrário, se acrescentou mais dor, mais sofrimento, mais coisas para você resolver. Então, como eu falei, que sempre pode piorar, porque a gente tem essa capacidade de piorar as coisas. Nosso destino é a felicidade, mas até chegar lá a gente pode se enrolar muito. Então, durante o percurso do espírito, nós criamos estratégias, formas de lidar com essa realidade que a gente não aceita, né? Através da fantasia, negando as coisas. A gente consegue olhar e não ver, mesmo sem estar cego. Alienação, não tomando conhecimento das coisas, do tipo, não é comigo não. Tem um monte de gente morrendo lá fora, mas não é comigo não. Alguém resolve. Hoje em dia, né, o mau uso das redes sociais, isso agrava a alienação. E as próprias doenças da alma, neurose, psicose e perversão. O que é isso, né? Os neuróticos são os ditos normais. Os psicóticos, aqueles que podem enlouquecer. E os perversos são os conhecidos como psicopatas. Aqueles que realmente cometem atrocidades. Mas pode ter um perverso sentado do seu lado na sua empresa, porque não vem escrito na testa, eu sou um perverso. Quanto tempo? Acabando, né? 2 minutos? Então é isso, gente. Existe tratamento? Jesus aponta o caminho. Que recursos nós temos para poder atenuar nosso sofrimento, né? Ajudar a tratar a nossa alma? A prece, o passe, a água fluidificada. Leitura da codificação, o Evangelho que é consolador. Estudo da doutrina, aqui na casa temos vários. O Evangelho do lar e o tratamento da alma. Né? Fazendo terapia, indo ao psiquiatra, por que não? Quando precisa tem que ir, o corpo tem que ser tratado. Fomos criados iguais, mas não teremos a mesma trajetória de vida. Mas somos regidos pela mesma lei. Isso é a justiça de Deus. A gente não arca com as punições todas numa vida. Graças a Deus, ela vem em parte. Existe alguém bondoso por trás que diz assim, não bota tudo isso não, que você não vai aguentar. A fé é o remédio que nos ajuda a suportar os sofrimentos terrenos. E diz Eclesiastes que a felicidade não é deste mundo, mas ela é o nosso destino. Aí, a gente sabe para onde vai, só que o caminho depende da gente. E para finalizar, Santo Agostinho, em Paris, em 1863, diz: ditosos os que sofrem e choram, alegres sejam suas almas, porque Deus acumulará bem-aventuranças. Então vale a pena passar pelo que nós estamos passando, porque existe uma luz no fim do túnel. Lacordaire diz que bem-aventurados os aflitos. Pode-se traduzir assim: bem-aventurados os que têm ocasião de provar a sua fé, porque nós temos oportunidade.
sua firmeza, perseverança, sua submissão à vontade de Deus, aceitando as leis, né? Por quê? Terão centuplicada a alegria que lhes falta na terra, porque depois do labor virá o repouso. É isso, gente. Muito obrigada. Que a paz do nosso Mestre Jesus esteja em todos os corações. Viemos nesta bela manhã trazer ao conhecimento de todos um breve panorama do trabalho que se desdobra no plano espiritual neste momento de desencarnes coletivos. Não apenas pela pandemia do Covid-19 variantes, mas por enfermidades, ditos acidentes e tudo o mais. Há uma região na pátria espiritual onde a grama verde e bela se estende até onde a vista alcança. Ali, tendas semelhantes às usadas em períodos emergenciais e guerras aí na Terra, estão montadas, equipadas para o recebimento dos recém-desencarnados, e ali começa o atendimento, o alívio do desconforto, a orientação, o esclarecimento. Esse processo tem continuidade quando são trazidos para o hospital existente nas dimensões espirituais deste lar de amor. Aqui os cuidados se desdobram, cirurgias perispirituais, tratamentos diversos, esclarecimento, atendimento fraterno. Os que precisam purgar sua dor e desconforto de forma mais efetiva são ligados aos médiuns nas reuniões mediúnicas, onde dividem ali suas dores e seus fluidos ainda malsãos são absorvidos pelos médiuns para minorar o mal-estar, a angústia e o sofrimento. Em paralelo, os espíritos visitadores frequentam os lares dos familiares destes desencarnados, consolando, medicando, higienizando os ambientes e, no desprendimento do sono, os trazem também a este hospital para serem acalentados no momento de saudade e angústia que atravessam. Esta é pequenina parte do que ocorre intensamente desde o início deste processo de pandemia porque passa o nosso planeta. Não há ninguém desatendido, não há ninguém não visto. A organização do lado de cá não tem as falhas que ainda existem por aí na matéria. Aqui o trabalho não para. Nos guia o nosso Mestre Jesus, que conosco esteve desde o início da vida neste planeta, que esteve pessoalmente conosco há 2000 anos, que retornou no século XIX através do Consolador Prometido e que seguirá conosco sempre. O que nos resta? Amar, confiar, amar enquanto é tempo, perdoar enquanto é tempo, enquanto há força nos seus corpos e nos seus corações. Amar, perdoar, confiar, ouvir o chamado deste Mestre, que há tanto tempo espera que olhemos em volta e façamos a parte que nos cabe, para nosso crescimento, para nossa evolução, para nossa felicidade. Um espírito amigo. Bom dia a todos. Agradecemos a oportunidade de podermos passar para vocês as nossas experiências e de outros amigos que estão hoje assistindo este evento. Viemos de outra casa religiosa para realizar um trabalho recém-criado neste plano da vida verdadeira. Essa tarefa tem a ver com um ensinamento exemplificado por Jesus, compartilhamento. Entendíamos que esse sentimento, esse desejo, era somente utilizado com tudo aquilo pertinente à matéria, tudo que pudesse ser adquirido com o nosso poder financeiro ou com nossa situação social privilegiada. Mas o objetivo desta atividade é muito mais amplo. Jesus sempre ensinou, exemplificou e compartilhou as suas esperanças e consolações. Jesus sempre quis nos ensinar o verdadeiro sentido de nossa existência. O curto período de nossas existências no plano carnal
não significa que devemos interromper o objetivo da nossa existência. Atualmente, e destacadamente nesse período de transição planetária, muitos irmãos esquecem desses compromissos planejados antes do reencarne. Em consequência disso, abandonam a confiança em Deus, a consolação de Jesus, o aprendizado do passado e se sentem abandonados, injustiçados e perdidos em si mesmos. Convidamos a todos, meus irmãos, a compartilharem os seus aprendizados, exemplificarem as boas ações e os bons sentimentos. Os bons pensamentos. Expandir os sentimentos do coração ao próximo e necessitado. Não somente pregar a palavra de Deus, mas mostrar-se filho de Deus e divina criação. Usem os exemplos de Jesus. Nos momentos difíceis, perguntem a si próprio: o que Jesus faria se estivesse no meu lugar? Com certeza, vocês receberão a intuição necessária para a solução adequada àquelas dificuldades que se apresentou no seu caminho. Aproveitem o momento, meus irmãos, de provarem a si mesmo que confiam em Deus, pois não existe sofrimento eterno. Que a paz e o amor de Jesus permaneça nessa casa de caridade. Irmão Sérgio e amigos. Bem, vamos à prece final. Fechar nossos olhos, acalmar nossos corações. Mestre Jesus, amigos da espiritualidade aqui presente, mais uma vez agradecemos esta manhã tão maravilhosa, cheia de amor, de luz, de atendimento fraterno. Mestre Jesus, ilumine todos que estão sofrendo com as diversas doenças, além da pandemia, em hospitais, ao relento, que estão passando necessidades com frio, fome e ajuda de amor e carinho. Mestre Jesus, derrame sua luz em todos nesse planeta. Oriente a todos encarnados pela paz, pela união, pela fraternidade e amor. Todos os ensinamentos que, quando estivestes aqui, apresentou e ensinou-nos a seguir este caminho. Que possamos ter um pensamento também voltado para as falanges de Maria, para atender nossos irmãos que desencarnaram pela via do suicídio. E todos aqueles que estão encarnados demovam de seus pensamentos esse ato tão ruim, tão custoso para a vida espiritual prosseguir. Mestre Jesus, abençoe a todos presentes e aqueles que não puderam comparecer. Ilumine a todos encarnados e desencarnados, que possamos estar sempre prosseguindo no caminho de luz. Esteja conosco, hoje e sempre, que assim seja, graças a Deus.